Olá, bom dia! O Antena Paulista está começando. Que bom ter você com a gente. Pelo visual, a pracinha, a calmaria, sente a paz desse lugar. Dá para imaginar que a gente saiu um pouquinho da capital paulista, né? Estamos em uma cidade charmosa, histórica e que fez aniversário antes de ontem, no dia 14 de novembro. É Santana de Parnaíba, que acaba de completar 445 anos. Passear por Santana de Parnaíba é sentir um gostinho do que a vida foi no passado. Quando a gente caminha aqui pelo centro histórico, dá para ver que as ruas são bem estreitinhas. É que elas seguem o mesmo traçado feito há mais de 400 anos. Ou seja, os carros não existiam nem como uma ideia. Então dá para ver que às vezes eles ficam meio deslocados por aqui. Todo o centro histórico da cidade é tombado. São mais de 200 casas e construções que dão pra gente essa sensação de estar em um filme de época. Mara, a gente está numa das muitas belíssimas ruas aqui do centro histórico. De qual período são essas casas e o que elas representam, não só para Santana de Parnaíba, mas para o estado de São Paulo como um todo? Aqui nós temos um dos maiores conjuntos arquitetônicos desse período colonial. E são 209 casas. E aí nós temos casas desde o século XVII ao século XX. Então são 400 anos de história somente visitando a arquitetura aqui no centro histórico. E é importante para a história do estado de São Paulo, né? Que é o início da colonização e de ver isso nas construções. E o que a gente consegue entender da nossa história, Mara, a partir dessas construções? É como um retorno ao passado, né? Eu acho que é a sociedade desse período. Então você compara a casa, a forma que a pessoa vivia, a forma que a pessoa trabalhava. Hoje a gente fala tanto em home office, né? E naquele momento você comparar um sobrado, que tem aquelas 3 portinhas embaixo, que a pessoa morava na parte superior, mas tinha a mercearia, tinha o comércio dela na parte inferior. Então, assim, esse olhar para essas casas é olhar a evolução da nossa história, né? Quando a gente passeia por aqui, o que você recomenda que a gente fique ligado, fique atento nas construções? Mari, essa diferença entre as construções, né? Nós temos construções aqui do século XVII que são mais simples, mas temos as, por exemplo, do século XIX, que ela tem a data de construção na própria casa, né? Então é feita uma arte em ferro e tem a data de construção, principalmente as casas do século XIX. Então tem que olhar com atenção, porque tem muito detalhezinho que pode revelar muita coisa. Muito, até assim, de telhado, né, da janela, da porta. Isso é bem interessante estar observando. Mara, a gente está falando de uma cidade fundada em 1580, ou seja, é uma das mais antigas do Brasil. Como é que começa essa história? É muito interessante pensar nesse período, né? Que é o período de colonização do Brasil. A gente está falando de 80 anos depois que o Brasil foi descoberto. E isso se deve muito a um rio, que é o Rio Tietê. Parnaíba nasce às margens desse rio. Parnaíba, em tupi, significa rio difícil de navegar, que é uma palavra em tupi, e virou um grande centro de bandeirismo nesse período, que são as bandeiras, né, expedicionárias aí, que estenderam o nosso Tratado de Tordesilhas. Então é bem importante essa história, né? E são aí 445 anos de história. Mara, quando o visitante chega a Santana de Parnaíba, ele é recebido pelo Monumento aos Bandeirantes, que dá esse destaque para esse episódio da história. Mas no ano passado, esse monumento ganhou uma extensão muito importante do ponto de vista histórico, né? Sim, nós chamamos essa extensão de Caminhos do Tietê. Além das esculturas, né, eu acho que é retratar esse período histórico composto não somente pelos bandeirantes, mas sim pelos povos originários, né, pelos indígenas, pelos africanos. Então esse monumento é imperdível por isso, né? Essa forma de recontar a história, esse olhar que a gente tem que ter hoje, né, para esse período histórico. Fala um pouquinho das atrações que tem por aqui pra gente. Mário, nós temos a Igreja Matriz, Museu Casa Anhanguera,
casarão, que é o anexo do museu, o Centro de Memória e Integração Cultural, que sempre tem exposições relacionadas à cidade, fachada da antiga Câmara, da antiga delegacia, o Coreto, Casa do Samba Parnaibano, e são todas atrações gratuitas, né? O visitante chegando, ele pode nos procurar no Centro de Atendimento ao Turista, que a gente consegue fazer uma monitoria, levá-los, né, indicar, contar fatos históricos nesses imóveis. E a Igreja Matriz de Santana também merece um destaque. Merece, mas primeiro que é assim, né? Nossa padroeira, né, que deu origem ao nome da cidade, Santana, né, a avó de Jesus, mãe de Maria. E o prédio é um prédio que está assim, completando 440 anos, é um prédio eclético, que tem um pouco do rococó, né, os altares folheados a ouro, imagens sacras, assim, de muita religiosidade histórica, e vale a pena. É um prédio muito bonito. Antena Paulista de volta aqui de Santana de Parnaíba. A cidade que nasceu às margens de um rio Tietê limpinho, bem diferente do que é hoje, completou 445 anos em 14 de novembro. O Tietê, inclusive, foi um importante pilar da economia por aqui. Era a principal estrada da época. Por ele passavam mercadorias, viajantes, os bandeirantes que seguiam em busca de novos territórios. Hoje, toda essa história acabou virando um capital. Uma das principais bases da economia da cidade é esse turismo que faz um resgate à memória. De que forma esse turismo histórico movimenta a cidade e movimenta aqui, né, a economia? Sim, nós temos alguns grandes eventos que acontecem aqui na cidade e que atraem milhares de turistas, né? Então, movimenta a economia local, os bares, restaurantes, artesãos, enfim, faz a roda da economia local girar muito forte. Desses eventos, quais são os principais? Olha, nós temos o Drama da Paixão de Cristo, que é um dos maiores eventos religiosos a céu aberto do Brasil. São mais de 600 atores, figurantes, que fazem a encenação da Paixão de Cristo. Quem são esses atores? Pessoas comuns da comunidade, trabalhadores, funcionários públicos, da iniciativa privada, enfim, a comunidade de Santana de Parnaíba se mobiliza para realizar um dos maiores eventos religiosos a céu aberto do país. São 3 dias de apresentação. Mais de 50 mil pessoas comparecem aqui nos 3 dias. O pessoal também associa muito Santana de Parnaíba ao Corpus Christi, né? Sem dúvida nenhuma, quase 1 quilômetro de tapete, né, em torno do centro histórico, realizado pelas comunidades, pelos moradores também. Então é uma cultura religiosa, é uma cultura também de cidadania, de inclusão, onde todos participam, fazem tapetes belíssimos, coisas incríveis. E aí no final passa-se a procissão, né, por cima dos tapetes, e aí é o ponto mágico, né, o ponto alto da fé. Nós temos também mais alguns eventos importantes, como o Antigo Mobilismo. O centro histórico da cidade é tomado por mais de 300 veículos antigos de diversas marcas, desde o primeiro automóvel inventado até os mais modernos. Mas enfim, o Antigo Mobilismo traz também cerca de 35, 40, 50 mil pessoas visitam a cidade. E sem falar do belíssimo Natal de Luz, conhecidíssimo também em todo o estado de São Paulo, no Brasil. Pessoas do Brasil inteiro vêm para Santana de Parnaíba prestigiar o Natal de Luz. Temos um dos maiores presépios articulados do país, ao ar livre, a visitação gratuita, e isso atrai centenas de milhares de pessoas durante todo o mês do Natal. Santana de Parnaíba tem uma comunidade expressiva de descendentes de ex-escravizados. De que forma vocês têm trabalhado para valorizar essa cultura por aqui? Olha, tem a Casa do Samba, né? Lá é a guardiã do samba rural paulista.
Então lá tem os cabeções, as cabecinhas, oficina cultural, onde as pessoas aprendem a levar essa cultura para as gerações e gerações futuras. Santana de Parnaíba não é só história, né? Ela tem investido muito em tecnologia, atrativos fiscais para novas empresas, né? Aqui temos incubadora de startup, está sendo criado o centro tecnológico e nós abrigamos uma grande quantidade também de data centers por toda a cidade. E isso tem gerado muito emprego. Então, Santana de Parnaíba hoje, ela mescla história, presente e futuro. A gente falou da bagagem histórica de Santana de Parnaíba e do charme que essas construções históricas trazem para a cidade. Agora imagina, tomar um cafezinho, almoçar e jantar dentro desses casarões, demais, né? Tem vários estabelecimentos por aqui que funcionam nesses imóveis lindíssimos. Uma experiência muito mais do que gastronômica. Ruas de pedra, casarões coloridos e uma calmaria que dá para sentir no ar. Santana de Parnaíba conquista os visitantes não só por essa cara de cidade cenográfica, mas também pelo estômago. Eu frequento aqui há muitos anos. Não sou suspeita para falar. Eu gosto de tudo que tem aqui. Hoje eu peguei um peixinho, mas eu quero comer o leitão. Eu também. Um segundo round. Vou fazer um segundo round, com certeza. Nesse, que é um dos restaurantes mais movimentados, o leitão à pururuca é o carro-chefe. A Valéria mora na cidade e diz que vem sempre. A comida é muito boa, o lugar é muito bom, o ambiente é acolhedor e a cidade é super segura. Aqui tudo é feito devagar, como se o sabor também precisasse de tempo para nascer. O resultado é uma comida que abraça e traz memórias. Angu, que é a polenta, né, com o nome próprio Angu. Lembrei da terrinha. Chegou a lembrar da sua terra? De onde você é? Da Bahia. A comida ela tem um poder afetivo muito grande, né? Então, falando da gente, a gente tem essa coisa de a comidinha da avó. Então, muitas vezes a gente ouve aqui, nossa, isso aqui minha mãe fazia, isso aqui minha avó fazia, isso aqui é uma receita de família. E o ambiente, gente, também faz parte da experiência. Aqui, cada detalhe conta um pedacinho da história. Esse é um casarão do século XVIII, tombado, então ele é patrimônio histórico estadual. E aos fins de semana, o pessoal vem curtir com a família, desacelerar e, claro, se deliciar com essa comida. Tá aqui meu prato, peguei um pururuca, feijão tropeiro, arrozinho, farofa, banana. Não pode faltar um torresminho aqui para completar, né, gente? Depois do almoço, nada melhor do que um cafezinho. Nesse outro lugar, também no centrinho da cidade, os visitantes já são recebidos com um toque de afeto caseiro. Gostinho de casa de vó. E não só os sabores chamam a atenção por aqui. O cheiro do pão de queijo saindo do forno se mistura com as cores do artesanato à venda e o ritmo de quem chega sem pressa fecha essa combinação perfeita. É um lugar para esfriar um pouquinho a cabeça, né? Sair da correria, da agitação, né? Da cidade grande. Essas cidades do interior, assim, elas contribuem muito para isso, né? Cafezinho, aquela cachaçinha, né? O torresmo de rolo, né? É isso. A Déia conta que a proposta do espaço é criar esse clima de encontro, fazer a gente se sentir em casa. Olha, vem gente do mundo inteiro, vem pessoas interessadas na arquitetura, a gente recebe muitas escolas, faculdades que eles vêm aqui, e o turismo em geral, são famílias que vêm passar o dia aqui, passear, então eles vêm, almoçam, conhecem a gastronomia local. A ideia é que você venha sem pressa para sentar, tomar um café, depois passear na loja. A gente tem vários artesãos que expõem aqui. Pois é, né, gente? Difícil sair sem levar uma lembrancinha. Acho que eu vou levar esse aqui. Primeira vez sua aqui? Primeira vez. Quem Vim achou? visitar a amiga. Muito acolhedora, assim, eu sou mineira, né? Então, é muito da nossa cultura, da arquitetura das cidades de Minas também. Então, é um pouquinho de casa aqui. Em Santana de Parnaíba, sabor e história se encontram na mesma mesa. Então, venha com tempo para apreciar. Já vem despreparado, sem essa correria, mas vem para aproveitar mesmo a cidade e as coisas que tem aqui. Tem muita coisa boa aqui em Santana para você conhecer. Pra gente finalizar, um cafezinho bem modesto à moda mineira, né, Déia? E um brinde a momentos sem pressa.
Santana Paulista de hoje fica por aqui, mas você pode rever as nossas reportagens no Globoplay. Uma ótima semana para você. Tchau, tchau!